pelo menos virtualmente, de novo em Curitiba, de novo no CODAIP. Eu sou já suficientemente antigo por estar ligado a esta iniciativa desde há uma década, desde quando o CODAIP era realizado em Florianópolis. Sim, sim, aliás, ainda há muito, ainda estava vendo ainda um CODAIP dá exatamente uma década, e depois fui voltando. Não recordo bem se este é o meu quarto, o meu quinto, provavelmente será a minha quinta participação na iniciativa. E também não tenho participado ainda mais, creio, até para não cansar os colegas. Eu hoje venho tratar de uma matéria que se enquadra não perfeitamente neste painel, porque eu estou pensando sobretudo em termos de direitos intelectuais, propriedade intelectual, mais do que direitos autorais. E é uma temática que me é especialmente cara e que foi ficando ainda mais nos últimos meses, desde há cerca de um ano e meio, porque é um ponto de encontro entre três interesses académicos meus. Dados. Aí, hoje no Brasil falam quase sempre em dados pessoais, mas os dados pessoais são só uma fração dos volumes de dados tratados. Dados pessoais, efetivamente, informação suscetível de apropriação privada a título de direitos autorais, mas também informação no contexto do direito industrial. Aliás, pensando que o próprio Jedi, o I é o autoral e o industrial. Por isso, aliás, eu sou concursado em empresarial, especificamente em propriedade industrial. Mas vamos lá. Eu preparei uma apresentação. Espera aí, vou buscar melhor assim. Aqui ontem estive com outra plataforma, isto vai variando um pouco. Eu irei assim. Está compartilhado. Eu aproveitei aí o trabalho aí do Jedi e vamos em frente. O que é que nós temos aqui hoje para tratar? Dados. Dados é massa. Big Data. Megadados. Do ponto de vista económico, empresarial, hoje são um fator produtivo tão importante ou melhor, são mais importantes que os recursos naturais, estão a par, se não ultrapassando o trabalho e o capital. Aliás, aqui estamos com megadados. Megadados é a terminologia técnica a partir da União Europeia para o Big Data. Como aí, pensando que o colega está aí do Peru, em espanhol são macrodatos, que são muito importantes para questões de otimizações, para análises, inclusive análises preditivas, de evolução. Claro que isto funciona, porque estamos em Big Data Analytics, funciona com inteligência artificial. Inteligência artificial, hoje, sobretudo, com aprendizado máquina e ou de máquina e com aprendizado profundo, como Deep Learning. Se houver interesse, depois podemos falar no como. Todo o mundo refere a esta questão do novo petróleo. Isto é assim, todo mundo repete, até já esqueceu que esta metáfora
a ideia de novo petróleo como fonte até primária de riqueza foi enunciada há 8 anos no Fórum Económico Mundial em Davos. No entanto, também é dado, já no ano passado, um conjunto de trabalhos oficiosos, dizendo, bom, isto não é novo petróleo porque nós estamos com informação. Não estamos perante um recurso escasso, estamos perante um recurso que permite a multiplicação. Isto é, não é um recurso finito, muito menos um recurso natural finito. No que toca aos dados, o que é de conhecimento mais comum é que na União Europeia, em minha perspectiva, é a perspectiva do direito da União Europeia. Já o fiz noutros contextos, em termos comparativos entre o direito da União Europeia e o direito brasileiro, mas hoje não é o caso. Temos em vigor o Regulamento Geral sobre Proteção de Dados. Aqui estamos com dados pessoais e, atenção, e livre circulação desses dados. Mas, para além do RGPD de 2016, temos desde novembro de 2018 um outro regulamento, um outro hemisfério, sobre o livre fluxo de dados não pessoais. O regulamento RFD. RGPD, RFD. Relativamente ao RGPD, nós podemos, com alguma facilidade, excluir a apropriabilidade desses dados. Nós estamos perante o exercício de um direito à autodeterminação informativa. Chama a atenção dos colegas do Brasil para os fundamentos que o vosso legislador coloca na Lei Geral de Proteção de Dados, onde foi encontrar usou esta mesma terminologia da autodeterminação informativa, aquela que foi enunciada pela Corte Constitucional Alemã no caso do census, fazendo esta ligação e uma ligação muito próxima com a dignidade humana, a qual encontramos no contexto dos tratados, do Tratado da União Europeia, do Tratado da União Europeia e também da Carta, onde, designadamente, isto é no respectivo do artigo 16 ao artigo 8, logo começa o número 1 de ambos, que todas as pessoas têm direito à proteção dos dados de caráter pessoal que digam respeito. Estando nós perante um direito pessoal, inclusive podemos qualificá-lo como, de forma até não controversa, como um direito de personalidade, a apropriabilidade desses dados está excluída. Quer dizer, os dados no contexto, dados pessoais, não vou falar dos dados pessoais, no contexto, pelo menos, do ordenamento da União Europeia ou do modelo europeu de proteção de dados, são res extra comércio. Embora faça falta um par de caveat, de restrições, de considerações, ou como dizem no Brasil, de colocações. Isto é, por um lado, o Regulamento Geral de Proteção de Dados estabelece um regime para a chamada portabilidade dos dados pessoais. Melhor dizendo, a transferência do tratamento dos dados para outro controlador, por iniciativa do titular, mas mantendo o titular todas as suas faculdades.
Isto independentemente de existirem processadores, um tratamento terciarizado, venhamos designadamente por tratamento em nuvem, ou destinatários dos dados. Eu estou utilizando a terminologia brasileira porque grande parte dos que estarão assistindo estão nesse quadro conceptual. O mesmo também é verdade ou no que se refere a uma diretiva nova, isto é, de 20 de maio de 2019, sobre certos aspectos relativos aos contratos de fornecimento de conteúdos e serviços digitais. O que aqui temos com esta diretiva é que se prevê expressamente que estes serviços ou conteúdos possam ser remunerados não pecuniariamente, não com outros bens, mas sim através da disponibilização dos dados pessoais. A situação durante o processo legislativo foi muito controversa, até porque poderia colidir ou ser até de certa forma ortogonal face aos regimes de proteção de dados, como estavam na diretiva de 1995 e estão hoje no RGPD. Bom, isto, na versão final, o legislador procurou uma harmonização e admite esta efetivamente monetarização de dados pessoais, mas deste compatível com as garantias constantes do Regulamento Geral de Proteção de Dados, incluindo o conjunto de direitos dos titulares, designadamente o direito ao pagamento ou esquecimento. Mas, de certo modo, encostando a questão dos dados pessoais, o regulamento sobre o livre fluxo de dados não pessoais, nós temos, se ele se aplica, porque não foi conseguido uma designação que não é negativo aos tratamentos eletrónicos que não sejam dados eletrónicos, não sejam dados pessoais. E remete para a noção que encontramos no artigo 4.1 do RGPD. Logo, incluem os dados relativos à pessoa natural identificável, atenção, não só identificada, mas também identificável, potencialmente, e atraindo, temos aqui uma vis atrativa muito forte, os dados não pessoais conexos. Quer dizer, se os dados pessoais e não pessoais não puderem ser desagregados, aplica-se o regime de dados pessoais. Logo, também não temos uma apropriabilidade privada de tais dados. Aliás, eu próprio, Regulamento Geral de Proteção de Dados, a deixar claro, na parte final do considerando 26, que não diz respeito ao tratamento de informações anónimas. Informações que não são suscetíveis de ser associadas a pessoas naturais. Num outro, já por seu turno, o regulamento sobre o livre fluxo de dados, também considerando, numa dimensão preambular, mas uma dimensão preambular com uma grande relevância hermenêutica. Aliás, o Tribunal de Justiça da União Europeia recorre muito frequentemente aos considerandos enquanto pontos de apoio argumentativos. Aqui este regulamento diz coisas muito interessantes. Diz que a internet das coisas, a inteligência artificial, a aprendizagem automática, aprendizagem de máquina, representam grandes fontes de dados não pessoais. Pois exemplifica de várias formas. Mas acrescenta algo ainda mais importante. Quer dizer, se os progressos tecnológicos permitirem
transformar dados anonimizados em dados pessoais, esses dados devem ser tratados como dados pessoais. Quer dizer, nós estaremos perante aqui, na nossa comunicação, na minha comunicação, estaremos perante dados que não sejam suscetíveis de personalização ou de repersonalização, conforme, respectivamente, disserem respeito a dados anónimos ou dados anonimizados. Isto é, no direito da União Europeia temos uma fronteira móvel dependente da evolução das tecnologias de cifragem. De cifragem ou de construção através de perfis para atingirem a identificação de pessoas naturais. Aliás, o que é muito diferente do que ocorre com a lei brasileira, que assume, podemos dizer politicamente, a irreversibilidade das anonimizações, desde que a tecnologia seja razoável. E a questão do razoável, a causa do razoável, encontra-se na própria LGPD. Bom, tendo delimitado, põe-se a questão da atribuição de direitos sobre dados não pessoais. Olha, aqui tem um erro, vou corrigir, sobre dados não pessoais, está sobre direitos não pessoais. Ora, se temos alguns elementos seguros na perspectiva do direito intelectual, é que os dados, só por si, dados não estruturados, não são passíveis de ser objeto de direitos de natureza exclusiva. Não há apropriação, não há uma property, no sentido amplíssimo que este termo tem, inclusive, em common law. Aliás, os dados até... Aliás, normalmente não. O que tem acontecido com a doutrina é que fazem estas avaliações, análises, a propósito das informações. Ora, as informações, consideram que as informações em si não são apropriáveis privadamente, mas as informações são mais que dados. Logo, por maioria da razão, os dados ainda o seriam menos. Quer dizer, as informações são dados processados, dotados de sentido, dados com contexto, relevância e finalidade. Mas olhemos as possibilidades. No regime de propriedade intelectual, temos que eles exigem sempre, pelo menos, uma atividade criativa e apenas facultam respostas fragmentárias. Isto é, como estamos diante de direitos absolutos, apenas são admissíveis direitos criados pelo legislador. Estamos diante de direitos oponíveis erga omnes. É assim em matéria de propriedade industrial, na Convenção da União de Paris, também na Convenção da Patente Europeia, como igualmente para os direitos autorais, com base na Convenção de Berna, e para ambos isso foi reiterado, foi reforçado pelo Acordo Tríplice. Bom, a União Europeia, procurando ir além do Tríplice, o que, aliás, diga-se de passagem, o Brasil não fez nem na lei sobre direitos autorais, nem na lei de propriedade industrial, que resultaram também da adequação ou
aos critérios da Organização Mundial de Comércio, como o Acordo TRIPS. Temos que iniciativas para da União Europeia para regularem informação para além dos direitos autorais, libertando-se, entre aspas, inclusive de exigências ligadas à criatividade humana, ao engenho humano. Pois agora, como os juristas italianos lhe chamam, é ópera del engenho. Temos, em primeiro lugar, a diretiva de 1996 sobre a proteção jurídica das bases de dados. Ora, também dos textos preambulares, é claríssimo assumido que pretende salvaguardar apenas, neste aspecto, a posição dos fabricantes de bases de dados relativamente à apropriação abusiva dos resultados do investimento financeiro e profissional realizado. Quer dizer, aquilo que nós pensamos como fundamento da atribuição dos exclusivos, ainda que o discurso de legitimação muitas vezes seja outro, é a proteção da criatividade, é a proteção dos autores, aqui é assumido, isto é, salvaguarda de investimentos. E depois que foi criado uma designação que o professor Ascensão, inclusive, abominava, direito sui generis, porque sui generis significa apenas que não encaixa em nenhum género, é géneros e espécies em simultâneo, tanto que depois, quando houve a transposição em 2000 desta diretiva, a partir de uma paráfrase, o legislador português, materialmente, com o professor Ascensão, designou por direito especial do fabricante. E aqui, vejam, aqui não se trata de a atribuição do exclusivo, mas garantir a proteção de um investimento. Ora, e pensemos em termos de articulado, se o fabricante de uma base de dados pode proibir a extração ou a reutilização de toda uma parte substancial do conteúdo, a proteção da base de dados, dessas bases de dados não criativas, não se estende ao respectivo conteúdo. Quer dizer, é atribuído um direito de controlar a utilização de informação a qual não tem que pertencer antes ao titular da base e que ele não passa a titular dessa informação. Usando também a terminologia brasileira, não há uma acessão artificial da informação. Nós diríamos uma acessão industrial. Uma outra possibilidade de uma outra diretiva da União Europeia, 10 anos depois, é aquela que pretende dar uma alternativa, sobretudo às pequenas e médias empresas, relativamente à proteção de informações que, em alguns casos, até poderiam ser através de patente ou de modelo de utilidade. Mas o que é que surge aqui, nesta diretiva, uma década depois da outra? A propósito da proteção do know-how e de informações comerciais confidenciais, que também, tal como a anterior, descola das exigências constantes do Acordo TRIPS. No caso das bases de dados, se admitia que o Acordo TRIPS se admitia que o conteúdo fosse não só de obras, como tínhamos no regime das compilações na Convenção de Berna,
pudesse ser também de informação. Mas exigia sempre um critério criativo, pelo menos na seleção e ou disposição das obras e informações. Bom, aqui a diferença é que desliga da concorrência desleal, de contextos concorrenciais efetivos. E estou aqui num quase, concede direitos exclusivos. Até porque usa o termo titular do segredo comercial. Seria a pessoa natural ou jurídica que exerce legalmente o controle do segredo. Mas, se nós tivermos em atenção, pois as limitações, o que verificamos é que não há propriamente a atribuição de quaisquer direitos sobre a informação, porque pensando desde a engenharia reversa ou até a obtenção por outras vias das mesmas informações. Além disso, os requisitos que temos, aliás, isso diz até que são os mesmos que até vinham do Acordo de TRIPS, para a proteção das informações, esses requisitos, só em muito poucos casos se aplicariam no contexto, ou seriam suscetíveis de serem aplicados no contexto dos dados e dos dados não pessoais. Serem secretas, terem valor comercial pelo facto de serem secretas e terem sido objeto de diligência razoáveis para serem mantidas secretas. Bom, tendo presente as insuficiências que é da propriedade intelectual, direitos autorais, plano industrial, quer do regime das bases de dados, inclusive das bases de dados não criativas, e dos segredos de negócio ou das informações não reveladas, quando o regulamento sobre o livre fluxo de dados pessoais estava em discussão, a Comissão Europeia apresentou uma comunicação às outras instituições da União, ao Conselho de Ministros e ao Parlamento, numa comunicação sobre construir uma economia europeia dos dados, de janeiro de 2017, a Comissão Europeia sugeriu, portanto, e alvitrou, soluções jurídicas para esses dados, desses dados gerados automaticamente. Designadamente, a instituição de um novo direito, que seria o direito dos produtores de dados. E eu transcrevi um excerto da comunicação. Aqui se tratar-se, em termos de também de faculdades, direito de utilizar e autorizar a utilização de dados não pessoais a ser atribuído a um produtor de dados, seja o proprietário ou o utilizador a longo prazo, seja o locatário. Esta qualificação é da Comissão Europeia do dispositivo informático, tanto de hardware como software. E esta abordagem visaria esclarecer a situação jurídica e permitir um maior grau de escolha ao produtor de dados, dando aos utilizadores a possibilidade de utilizar os respectivos dados e continuando. Pois ainda haveria que regular os limites. No entanto, isto esteve em discussão com interessados, no sentido de stakeholders, na indústria, e não houve acolhimento. Logo, o regulamento LFD, sobre o livre fluxo de dados, omite a possibilidade de atribuição de um tal direito. No entanto, esta mesma possibilidade, este direito dos produtores de dados, sobreviveu ao inêxito, por assim dizer, político. É que, para além de delimitar
os âmbitos de aplicação do regime dos dados não pessoais, relativamente aos dados pessoais, que acaba por ter uma grande relevância para o próprio tratamento de dados pessoais e, sobretudo, para questões de anonimização. Eu andei a trabalhar muito, aliás, publiquei algumas coisas, até mais que um país, sobre isso. Trata da portabilidade dos dados, sobretudo no que se refere à regulação interprofissional e à adoção de códigos de conduta, pondo a Comissão Europeia a ter, efetivamente, uma atuação proativa para que, nos diversos ramos de atividade, se criem, por acordo dos interessados, códigos de conduta. Códigos de conduta, claro que compatíveis com o regulamento. Bem, quase que me atrevo ao dia de hoje, aliás, a minha última pesquisa foi recente, houve um código de conduta, que até é anterior ao regulamento. Quer dizer, este código de conduta foi elaborado e assinado quando o regulamento ainda estava em discussão. E corresponde, voltou atrás, a um dos aspectos principais, onde, aqui neste considerando 9 do regulamento, diz, designadamente, a propósito dos conjuntos de dados agregados e anonimizados utilizados para os dados, os dados relativos à agricultura de precisão podem ajudar a controlar e otimizar a utilização de pesticidas e de água. Pronto, temos aqui dados pessoais, dados não pessoais, em contexto no Brasil hoje de agronegócio. E coloquei minha apresentação com o beneplácito do então Comissário Europeu para a Agricultura, o Comissário irlandês Paul Hogan, que depois, na nova Comissão, ficou com a pasta do comércio externo, até haver um problema aqui com o Covid e incumprimento de regras irlandesas, aí num jantar, e teve que se demitir. Bom, mas o que é que houve? Houve um acordo que envolveu quase todas as organizações profissionais e empresariais do agronegócio da Europa. Desde agricultores, cooperativas, produtores pecuários, rações, sementes, máquinas, todos assinaram. Temos aqui um regulamento, um código especialmente relevante. Se eu tiver falado mais, depois calem-me, que eu falo-ei. Bom, o que é que temos aqui? Isso que nos importa essencialmente. Observância voluntária, embora passe a ser o padrão de boas práticas no setor. Passa a ser o benchmark. O que tem um conjunto depois de consequências jurídicas, sobretudo no plano negocial. Depois centra-se no que chama criadores. Não há versão em língua portuguesa, há em inglês, francês, alemão e italiano. Que ele chama, o código de conduta, Data Originators, ou Owners, que será a pessoa natural ou jurídica que pode reclamar uma utilização exclusiva do acesso a dados e controlar a jusante, a sua utilização ou reutilização, diretamente ou por encomenda. Quer dizer, se nos pusermos na lógica agrícola, que os dados produzidos em cada exploração agrícola pertencem ao titular da exploração, ao produtor agrícola. E depois todas as utilizações que venham a ser feitas, designadamente pelas grandes empresas de tecnologia agrícola, ele deve beneficiar. Mas também as indústrias, tanto a montante como a jusante, também podem ser consideradas como criadores de dados. Além disso, os contratos entre uns e outros, e continuando com
as referências principais do código, devem salvar o sigilo das informações sensíveis, também os direitos de propriedade intelectual envolvidos, o acesso aos dados é ilícito através de acordo com os criadores de dados com base em contratos. Também é muito importante que os criadores de dados não os cedem em exclusivo, salvo cláusulas expressas em contrário, e podem sempre usar os dados nas suas explorações, mesmo que os contratos deixem de vigorar. Também, salvo cláusula contrária em contrário, os criadores de dados podem mudar o prestador de serviço de armazenamento ou tratamento de dados, quer dizer, é garantida a portabilidade, embora a portabilidade deva, salvo as informações técnicas e os direitos intelectuais de terceiros. Além disso, para terminar, estes contratos não podem, inclusive os contratos com terceiros, de outras empresas com quem o criador dos dados trabalha, eles não podem passar a terceiros não podem compartilhar sem o acordo dos criadores. E depois também diz que os contratos devem ser explícito e detalhado em matéria de responsabilidades. Bom, este código de conduta faz-nos lembrar, invoca-nos, outros instrumentos de propriedade industrial. Mas propriedade industrial, no contexto também, aliás, isso ajudou tematicamente ajudou-me a lá chegar, no contexto da agrobiodiversidade e das biotecnologias agrícolas. É que nesses contextos temos atribuições de dados, tanto a particulares quanto a comunidades, que eu creio que podem servir de referência para regulações futuras. Bom, em primeiro lugar, retorno financeiro para os produtores de dados. É isso que temos, e aliás, esta é uma questão hoje muito controvertida no Brasil. Tem que ver como o protocolo de Nagoya sobre acesso a recursos genéticos e a partilha justa e equilibrada dos benefícios que vem da sua utilização, o protocolo de Nagoya, a Convenção sobre a Diversidade Biológica, o faz. Aliás, diga-se que a União Europeia, além de ter subscrito a Convenção e o protocolo, já pôs instrumentos para a partilha com um regulamento de abril de 2014. E se na Convenção sobre a Diversidade Biológica e depois no Protocolo de Nagoya, os beneficiários são comunidades locais, comunidades indígenas, mas também comunidades locais, nós temos o Tratado Internacional sobre os recursos fitogenéticos para a alimentação e a agricultura, da FAO, prevê direitos dos agricultores. A doutrina mais internacional refere sobretudo farmers' rights, incluindo, isto é no artigo 9, aliás, o artigo 9 do tratado é exatamente sobre isto, o direito de participar equitativamente na partilha, no mais compartilhamento, dos benefícios resultantes da utilização de recursos fitogenéticos para a alimentação e a agricultura. Mas também temos previsões em instrumentos internacionais no que se refere à reutilização dos dados, inspirar, nos próprios processos produtivos. Assim, na Convenção Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais, que é uma matéria tradicional de direito industrial, Convenção do Povo, mas no ato adicional de 91, e também no Regulamento da União Europeia, trata destas matérias, temos o chamado
privilégio do agricultor. Ter o direito de utilizar o produto das colheitas para a criação de novas plantações. Estamos aqui pensando tanto em sementes quanto a outras formas de plantação, por exemplo, estaca. E ainda temos outro privilégio do agricultor. Este, na diretiva da União Europeia de 1998, relativa à proteção jurídica das invenções biotecnológicas. Quer dizer, isto é semelhante ao anterior, e trata-se não só de utilizar o produto vegetal na sua colheita, a proceder à reprodução, multiplicação na exploração, mas também a disponibilização do animal ou outros materiais de reprodução animal para a produção da sua atividade agrícola, mas não para a venda de um material de reprodução. Bem, meus caros, estamos aqui a procurar ir por umas sendas relativamente novas, como podemos ter referências para uma consagração futura de direitos sobre dados não pessoais. Obrigado pela vossa paciência. Eu estive um pouco mais de 30 minutos, mas... Sendo... Não tem problema. Pois, o tema é relevantíssimo na nossa vida, hoje em dia. Quem deve ser atribuído esse patrimônio? Então, ainda há muito que se desenvolver em torno do tema. Mas eu fui até ao direito ambiental, fui até ao ambiental e ao agronegócio, mas pronto. Está bem. Não, mas começa a Convenção da União de Paris dizer que que o Plano Industrial inclui a agricultura. Expressamente. Então,